Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos mais um vídeo, né? Diálogo com as sombras, recordações do passado, Hermínio Corrêa Miranda, diálogo com as sombras. É lógico que eu não sou lá um grande partido, mas eu dei graças a Deus, porque muitas pessoas confundiam a minha pessoa. Por mais que eu convivo com a humanidade, mas eu sempre soube respeitar as pessoas. Às vezes as pessoas de início confundiam as situações e ficavam ali algumas situações desagradáveis. Mas depois que eu disse várias vezes que me encontro casado com Deus, com Jesus, com Mãe Santíssima, com a humanidade, com a mediunidade, confesso a você que eu passei a ter um pouco mais de paz de espírito. Não que as pessoas me perturbavam, mas quanto menos problemas, melhor. E eu não tenho as pessoas como problemas. Eu sou o problema na vida das pessoas. Eu não mereço ter uma família conforme as pessoas têm. Eu vivo de acordo com aquilo que eu plantei e que mereço. Mas, graças a Deus, parece que muitas pessoas conseguiram compreender que eu não sou de ninguém. Gente, não fugindo do assunto. Mas para se relacionar comigo, você tem que me dividir, você mulher, você tem que me dividir 24 horas com todas as mulheres do Brasil. Pelo WhatsApp, pelo Facebook. Eu preciso conversar com todo mundo. Eu saio na madrugada, não tenho hora para voltar, aplico passo, oriento as pessoas. Então, se relacionar comigo não é fácil. Eu só tenho uma carinha de santo, mas isso aqui é um diabo. Simbolicamente. Porque você vai querer viver comigo, você vai querer olhar o meu celular, eu não vou deixar. Porque eu acredito que o homem que vasculha o celular da mulher porque ele não confia nela. A mulher que vasculha o celular do marido é porque não confia nele. Não confia. E eu penso comigo, que pobreza de espírito manter-se um relacionamento preso no ciúme, na tela de um celular. Isso é uma ignorância, isso é primitivismo, isso mostra o quanto nós ainda nos encontramos pior do que os indígenas. Nós nos encontramos pior do que os indígenas. Quantos homens... Existem alguns aplicativos no celular que rastreia as esposas 24 horas, onde elas estão, com quem elas estão falando. Existe esse rastreador nos aplicativos. E vice-versa, quantas mulheres queimam neurônios
preocupados em saber onde o marido está. Eu te faço uma pergunta, meu bem. Quando a tua mãe te teve, você nasceu junto com o teu marido numa condição de gêmeos? Não. Isso significa que ninguém é de ninguém. A partir do momento em que falta o respeito. Ah, mas eu respeito meu marido. Não respeita. Porque toda vez que você pega o celular dele, isso você está faltando com respeito. E toda vez que ele pega o teu celular, ele está faltando com o respeito. Outra questão. Todos os lares onde se instalam as câmeras para que um dos cônjuges sonde o outro. Quem entra em casa ou quem sai de casa é porque não confia naquele que se relaciona entre quatro paredes. Então, se não confia, por que vive junto esse inferno? Por quê? Isso não é amor, gente. Preste atenção numa coisa. Não podemos permitir que o nosso coração fale primeiro. Porque o coração, ele nos trai. Nós precisamos permitir que a razão que está aqui no cérebro venha na frente e procure frear os impulsos impetuosos dos nossos instintos primitivos que trazemos no nosso coração. Pois você é uma escrava do marido ou da esposa, e achando que Princesa Isabel, em 1888, aqui escreveu a Lei Áurea, libertando os escravos. Pois pode ter libertado os escravos que se encontravam trancafiados nas fazendas, nas senzalas, mas quantos milhões de mulheres continuam escravas de seus maridos dentro de quatro paredes? É minha. Eu vou usar um termo aqui. Larga de ser trouxa, meu amigo. Nem você mesmo é teu. Quantas mulheres dizem, ele é meu. Deixa de ser uma inconsequente, porque nem você é tua. Eu te provo. Sócrates nos disse, conheça-te a ti mesmo. E você, me responde aí, meu bem, você conhece a si própria? Não. Você hoje sabe que o teu nome é Gumercinda, mas você não é Gumercinda, você está Gumercinda. Então é preciso tomar bastante cuidado nestas questões, porque Princesa Isabel libertou aqueles que se encontravam nas senzalas, mas os sistemas que há aqui no mundo mantêm milhões de pessoas presas em teus sistemas burocráticos, políticos, de interesses, fantasias e ilusões
e tudo mais. Quantas pessoas com medo de perder emprego? Oh, que ignorância! Que ignorância! Francisco Xavier vivia com um salário mínimo de escriturário, funcionário público. Divaldo Pereira Franco. Francisco de Assis vivia de doações das pessoas que se compadeciam-se dele. Por mais que as pessoas se compadeciam, mas ele não pedia e não exigia nada de ninguém. Conversando com um amigo, que eu não posso dizer nome por uma questão de ética, disse-lhe: Deus foi, passado e é presente tão misericordioso com você, que permitiu os bons espíritos que mantivessem na tua próstata o câncer, para que os médios viessem e extraíssem a tua próstata. Porque, na verdade, era para essa próstata criar metástase. E se tivesse ocorrido esse fato, hoje você não estaria aqui pelo fato da metástase. Gente, deixamos de ser ignorantes. Deus e Jesus encontram-se no comando de tudo. E enquanto eles comandar tudo, amparado nos encontramos, necessitando apenas fazer a nossa parte. Então aqui vejamos. Que seria de nós se fôssemos obrigados a viver sobre o tropel das pungentes recordações de antigos e medonhos erros? Você já pensou deitado ao lado de um homem que te traiu na existência passada? Você deitado ao lado de uma mulher que te traiu na existência passada? Esqueçamos o véu do esquecimento do passado. Você vai trabalhar, o teu patrão foi aquele que te traiu na existência passada com a tua esposa. Você chega no emprego, os teus amigos foram aqueles que te traíram em existências passadas. Há possibilidade de haver aí um progresso? Por isso que não significa atributo de Deus. O véu do esquecimento não é atributo. O véu do esquecimento é misericórdia do Pai. Escreva isso aí. Você não vai se arrepender. Atributo do Espírito é o livre-arbítrio. Atributo do Espírito é a consciência, é a inteligência, mas o véu de esquecimento não. Você vai entender. Então Hermínio continua. É preciso, no entanto, distinguir bem uma coisa da outra. O esquecimento proporcionado ao espírito na fase da reencarnação é uma bênção. Esse esquecimento é uma bênção. Mas você observa que agora Hermínio já fala em esquecimento, ele não fala mais em apagar em nós, né? Apagar. Ele já fala em esquecimento proporcionado ao espírito na fase da reencarnação. É uma bênção, uma concessão para que ele tende, é uma bênção, uma concessão, não é uma concessão.
o véu do esquecimento não é concessão, não é dádiva. Prestemos atenção nos termos, porque cada termo você pode escrever uma enciclopédia. Concessão significa uma coisa, né? Bênção significa outra coisa, mas misericórdia, você pode estar no fundo do poço com mérito ou sem mérito que você recebe de Deus, porque Deus é Pai, Deus não abandona nenhum dos teus filhos. Não sei se você está conseguindo entender o nosso raciocínio. Se estiver, melhor. Mas dando sequência, é uma bênção, uma concessão para que ele tente a reconstrução de si mesmo. Não é reconstrução, Hermínio Miranda. Não. É dar continuidade. A reencarnação é um recomeço de obra parada. Você conseguiu entender no vídeo anterior? A reencarnação é um recomeço. Você parou no 10º andar na encarnação passada. Nesta encarnação você vai dar sequência no 19º andar, 12º, até quando você quiser construir. Recomeço. Reencarnação é recomeço em matéria. Não é voltar no princípio, porque não existe retrógrada. Eu bato nessa tecla e espero que alguém entre nos comentários e faça as tuas alegações, que eu carinhosamente respondo a pessoa. Mas percebendo, creio, os telespectadores, fundamento mediante a luz da doutrina dos espíritos, eles não têm nem me questionado nada, porque a realidade é essa. Reencarnação é recomeço de matéria. E recomeço não é você voltar lá no A, B, C, D. Não. Recomeço não é você retornar lá no alicerce da casa. Recomeço é você dar sequência naquilo que você deixou parado da existência passada. Conseguiu entender? Uma concessão para que ele tente a reconstrução de si mesmo, como se estivesse momentaneamente desligado das suas culpas. Também não. Como se ele estivesse momentaneamente desligado das suas culpas. Não. A reencarnação, ela não proporciona sentimento de desligamento de culpa. Até porque existe o afeto e o desafeto, a repulsa, em meio ao véu do esquecimento do passado. Dá-se uma sequência. Eu tenho que dizer, não é porque é Hermínio Miranda não, gente. Tá bom? Embora ainda responsável por elas, com a finalidade de conceder-lhe toda a oportunidade e colocar à sua disposição os melhores instrumentos, o esquecimento do passado. Vou abrir boca agora. O esquecimento do passado constitui dádiva preciosa. Não é dádiva. Eita, a gente tem que cair atento, hein? Esquecimento do passado, escreva aí, se você quiser. Escreva. Esquecimento do passado não é dádiva de Deus.
e sim atributo. Esquecimento do passado é misericórdia do Pai. Não se equivoque com relação a essa questão, porque se você se equivocar, você vai estar caindo num penhasco, tá? Então, esquecimento do passado não constitui dádiva preciosa. Esquecimento do passado constitui, sim, misericórdia preciosa, que nem sempre ele sabe avaliar, que nem sempre nós sabemos avaliar essa misericórdia, porque não é atributo, é misericórdia. Misericórdia porque Deus sabe que nós não temos condições de conquistar essa misericórdia por conta própria, devido ao nosso nível. Agora, gente, eu quero orientar vocês uma coisa. Procure o livro dos Espíritos, questão de número 100, e estude esse capítulo, Escala do Mundo Espiritual. Ou melhor, escala espírita, tá? O termo é esse, escala espírita. Você vai entender quais os espíritos que encontram-se carentes da misericórdia do Pai e os que não estão carentes mais. Porque existem seres que eles conseguem aurir, eles conseguem desfrutar do Pai sem que o Pai interfira, por eles saberem lidar com os elementos da natureza do Pai, até que o indivíduo aprenda a lidar com os elementos da natureza do Pai. O indivíduo, pelo Pai, precisa ser assistido através de sua misericórdia. Você conseguiu entender? Quando nós aprendermos a caminhar com as nossas próprias pernas, o Pai não precisará mais implantar em nós a tua misericórdia, porque Ele saberá entender que nós já conhecemos a fonte inesgotável de água potável mineral e que quando sentirmos sede, nela nós iremos. Agora, enquanto ele souber que não temos essa capacidade, ele gradativo e imperceptivelmente, ele nos concede através da tua misericórdia, porque você acha que nós estaríamos aqui reencarnados graças aos nossos méritos? Bem, não. Nós não possuímos méritos próprios para reencarnar aqui. Se não fosse a misericórdia de Deus e de Jesus e dos benfeitores espirituais, aqui não estaríamos, com exceções de alguns, tá? Tá bem explicado, né? Então, ainda responsável por elas. Embora ainda responsável por elas, com a finalidade de conceder-lhes toda a oportunidade, a colocar à sua disposição os melhores instrumentos, o esquecimento do passado constitui dádiva preciosa, já expliquei, que nem sempre ele sabe avaliar. Retornando, não obstante a sua condição de espírito desencarnado, pode ser-lhe facultado o acesso à memória integral. Retornando à pátria espiritual, pode ser que ele retorne à memória integral. Isso de um caso, cada caso é um caso.
para que faça um inventário geral do seu acervo espiritual, as aflições que remanescem e as conquistas que já conseguiu realizar. Então, ele ingressa na sua memória integral, no seu subconsciente profundo, ele realiza uma análise profunda no teu eu, nas tuas páginas sedimentadas, e conforme essa sedimentação, ele trabalha aqueles sentimentos que mais o atordoa. Você entendeu? E por aí em diante. Então, Hermínio continua dizendo assim, só que na próxima página, no próximo vídeo, nós vamos tratar desse assunto. Esse momento é crítico na trajetória evolutiva do espírito. Novamente se vê numa das inúmeras encruzilhadas da vida. Por um lado, poderá prosseguir no áspero caminho da redenção. Só que nós vamos tratar do esmiuçamento dessa página no próximo vídeo.